Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flor e está começando mais um Eu Sofri. No programa de hoje vamos falar sobre o médico João Couto, que está sendo investigado por vários erros médicos e por mortes de pacientes. E uma dessas mortes é da senhora Núbia. A filha dela, a Cristiana, está aqui para conversar conosco. Cristiana, para entender melhor, qual era o problema de saúde da sua mãe antes de consultar com o João Couto? Boa tarde, Milena. A minha mãe apresentava, às vezes, um mal-estar por estar com pedra na vesícula, algo que hoje é muito normal em pessoas de qualquer idade, e tinha a indicação de fazer uma cirurgia para retirada de pedra da vesícula. E como era a vida da senhora Núbia, como ela era? Bom, é difícil de falar isso, né, num momento assim. Minha mãe era uma pessoa normal, com toda a saúde, alegre, né? Não merecia passar por tudo que passou e não tinha problemas de saúde, ajudava todo mundo. Já estava num casamento já de 49 anos, já de união, 2 filhos, uma vida regada assim de muita fé, muito amor à família e uma pessoa excepcional. Qual é a mãe que não é, né? Então, ela era especial e não tinha, assim, grandes problemas, só isso mesmo e, no fim, a gente, acho que procurou um médico errado. E Cris, como é que vocês conheceram o João Couto? Ele tinha uma rede social muito ativa, muito trabalhada, né? Com milhões de seguidores, 1.000 seguidores, 15 mil, 20 mil seguidores. E então isso a gente já tinha ouvido falar muito dele. Então, quando a gente normalmente procura um médico, né, famoso, que tem já um histórico de rede social bom, então a gente acabou procurando, era particular, então a gente pôde optar por qualquer médico. E eu acabei ligando para o consultório dele, e a secretária me disse que era para ligar diretamente para ele, que ele estava em atendimento numa clínica médica aqui da região, que talvez ele já atendia inclusive ela. E eu fiz a ligação e ele disse, não, vem aqui na Dr. Clean, que eu estou em atendimento, eu já atendo ela. E nós fomos, aguardamos no corredor e num intervalo entre uma consulta ou outra, que já é algo errado, né? Isso, tu atender um paciente sem prontuário já é errôneo já. Ele olhou a ecografia dela que ela já tinha em mãos, tinha indicação de cirurgia, não era nada emergencial. Ele tentou, no caso, argumentar depois, quando tudo aconteceu, que teria que retirar logo, não. A cirurgia dela era uma coisa que podia fazer exames pré-operatórios com bastante calma, mas ele nos perguntou se nós queríamos fazer logo, naquele dia mesmo. Minha mãe disse, olha, doutor, se dá para fazer, perfeito. Ele ligou para o hospital, o bloco cirúrgico. Lá do bloco, do outro lado da linha, uma enfermeira disse que para ele sempre tinha horário, que tinha dali a umas 2h30, mais ou menos. Horário para as 10h30, se não me falha a memória. E a gente resolveu fazer logo, mãe resolveu fazer logo, né? Às vezes dava um incômodo quando se alimentava. Então ela resolveu fazer logo e nós fomos para o hospital fazer. E como é que foi o dia da cirurgia? A gente chegou no hospital, fizemos os acertos, né, na recepção. A parte dele ficou para acertar no consultório no outro dia. E ele fez a cirurgia. No dia, ele terminou a cirurgia e veio conversar comigo, que tinha corrido tudo bem, que houve uma perfuração no intestino, mas que ele tinha suturado e estava tudo ok. A gente leigo, a gente não estudou para isso. Bom, né, suturou, tá tudo certo. E posteriormente, quando a gente começa a entender o caso, começa a conversar com peritos médicos, a gente daí entende que ela não tinha indicação de vir para casa. Ele liberou ela 3 horas depois da cirurgia para vir para casa, se alimentar normalmente, e ela não tinha indicação de vir para casa. Um paciente, quando tem o intestino perfurado, por mais que, né, tenha suturado, ele tenha analisado que, entre aspas, estava tudo ok, ela teria que ficar um tempo internada, inclusive na UTI, não se alimentar
não ter uma alimentação que passasse pelo intestino, uma alimentação pelo sangue, para ter esses devidos cuidados, ter a certeza que não acontecia nada de errado. E ele liberou ela para casa, ela começou a se alimentar, nunca esteve bem. 2, 3 dias depois eu já comecei a mandar o WhatsApp para ele: doutor, ela não está bem, ela não consegue se alimentar direito, tudo volta, é dor. Aí ele mandou eu comprar leite de magnésia. Isso é um produto quando as pessoas têm um mal-estar no estômago, assim, um produto que tu não precisa de receita, nada. É muito comum esse produto, muito antigo. A gente comprou, ela nem conseguiu tomar, e, enfim. E passou os dias e eu mandando mensagem para ele, dizendo que ela não estava bem. Passou mais uma semana e meia, nós levamos ela, passou muito mal numa noite, levamos ela na própria clínica essa, aqui da região, Dr. Clean, particular também. Passamos por um médico de lá, que inclusive esse médico também fizemos uma denúncia, ele está com processo ético também junto com o Dr. João Couto, porque ele examinou ela e não fez uma avaliação correta, não mediu pressão arterial, não avaliou o abdômen dela, mesmo eu dizendo que a paciente tinha feito uma colecistectomia há 10 dias. E ela chegou lá com dor, febril, vomitando, abdômen inchado, e ele não pediu nenhum exame, deu medicação para dor, para vômito e liberou ela para casa. E aí quando nós chegamos no meio da manhã, eu liguei para eles: doutora, a mãe não está bem. Eu disse: ela passou a noite no Dr. Clean, com medicação na veia, e está acontecendo alguma coisa. Será que não é Covid? Essa foi a resposta que eu recebi no WhatsApp. Aí eu disse: doutora, eu acho que tinha que fazer alguns exames, né? Vamos fazer alguns exames. Aí ele prescreveu uns exames, nós fizemos. Naquele dia mesmo, nós corremos para fazer com ela. Os de laboratório à noite, eu olhei no site, proteína C reativa lá em cima, que é um indicador, no caso, né, de nível infeccioso do organismo. Por mais que seja um pós-cirúrgico, estava alto. E também por ter acontecido tudo isso, né, que ele sabendo que havia uma perfuração no intestino. Quando eu falei para ele: doutor, achei a proteína C reativa alta, olhei no site, tá alta. Ele respondeu para mim que tinha alterações, mas pequenas, que estava tudo ok, que ia ver a tomografia no outro dia. No outro dia eu chamei ele a tomografia perguntando se ele já tinha tido acesso. Ele disse que sim, que intestino inchado, edemaciado, que era para mim comprar prednisona, tantas miligramas, e prescrever para ela. Prescreveu pelo WhatsApp prednisona, que se fosse infeccioso, iria regredir. A gente novamente pensou: bom, então esse remédio deve ser bom. A gente comprou, passou mais uns 3 dias, ela não conseguiu mais tomar e passou mal, e foi quando não deu mais, a gente levou para o hospital. A gente cansou, né? E não, vamos levar para o hospital. E Cris, você como filha, como foi para você ver sua mãe nessa situação de tudo que receitavam não dava certo? Como é que foi? Olha, Milena, até ali, às vezes a gente até se julga, né? Como que a gente foi deixando tanto tempo, né? A gente foi fazendo tudo por ela, sabe? Dando todos os cuidados, fazendo tudo que ele estava mandando, correndo na hora que não estava legal. E então a gente se julga, né? Como que a gente não percebeu antes o que estava acontecendo, mas como um médico falou para mim, né? Uma pessoa que avaliou toda a documentação, um perito que contratamos, ele disse: tu não tinha obrigação disso. Tu é leiga no assunto. Ele sim tinha, né? Ele sabia o que tinha acontecido, ele sabia do perigo que estava correndo. E quando ele viu essa tomografia, Milena, era para ele ter dito: vem agora para o hospital que eu vou te intervir, eu vou te abrir. Entende? A tomografia já indicava algo muito complicado, que não se esperava mais. Não, ele manteve ela em casa, prescreveu medicação em casa. Então, a impressão que hoje a gente tem, eu vou ser bem sincera contigo, tá? A impressão que a gente tem hoje, sabendo de todo esse contexto que aconteceu, eu não sei qual era a ideia. Se era que ela morresse em casa, né, para não ter grandes problemas, ou que ela morresse no hospital aqui da região, que talvez nós procurássemos outro hospital, por ser particular, mas a gente levou lá, porque foi bem preparado isso, até financeiramente, para pagar particular. Meus pais não tinham convênio na época. Então a gente fica se perguntando, né, como é que a gente não viu antes, mas a gente confia, né? Ele tinha tanta fama, sabe? O hospital fazia muita fama dele.
Os convênios faziam muita fama. Tu acionava, assim, no site dos convênios da região, mesmo não sendo a região de atendimento dele, apontava ele como o principal cirurgião, entende? Então, como que tu não vai confiar? Tu estava cega confiando. Então, quando a gente levou, daí ele fez a cirurgia, abriu ela, né, o abdômen dela, abriu aquela vez, passou um dia, ela ficou internada, no outro dia ele interviu novamente, ele levou ela para o bloco novamente, e passou mais 2 dias, ele fez mais uma intervenção cirúrgica, foram 3 depois dessa primeira. Até que o abdômen dela nem não fechava mais, né, por tantas intervenções cirúrgicas, né. E aí ela já estava no hospital ou ainda em casa? Não, aí não voltou mais para casa, não tinha condições, ela já estava com sepsia abdominal. Isso é uma infecção generalizada no abdômen. E aí, infelizmente, na última cirurgia, no momento da última cirurgia, aconteceu um fato, porque assim, ó, a pessoa quando está internada, que ela vai fazer uma cirurgia, ela desce para o bloco cirúrgico, né? E então, por ela estar internada, ela não precisa ficar muito tempo na sala de recuperação, porque ela está dentro do hospital, ela volta para o quarto, então não precisa ficar muito tempo na sala de recuperação. Mas ali foi quando eu acho que, né, alguma coisa me disse. Ela foi de manhã pro bloco cirúrgico e 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, ela não tinha saído nem da sala de recuperação ainda. E eu batia na porta, eles diziam que estava tudo bem, ela estava se recuperando da cirurgia. Foi quando, às 7 horas, mais ou menos, eu bati de novo. Eu disse, não, está acontecendo alguma coisa. Eu disse, não, já estamos pedindo para os enfermeiros da unidade, já estão vindo buscar ela. Aí eu fui lá em cima, conversei com o pessoal, pessoal, busquem, né? A paciente lá em cima, já está tantas horas. Não, mas ninguém pediu para nós ir buscar. Ali, eu acho que despertou assim que alguma coisa estava acontecendo, né? Então, que havia mentira já na história. Foi quando eu voltei e aí eu bati na porta e disse, não, só um pouquinho, tá acontecendo alguma coisa. Não, nós já estamos chamando. Eu disse, não, eu fui lá, vocês não chamaram ninguém para buscar ela. Então, a gente viu que, né, tava enrolando. Quando buscaram ela, os enfermeiros buscaram ela, ela saiu da sala de recuperação com a cama muito inclinada, com os pés para cima, né, que é quando tu tem indicação disso, quando o paciente não tem pressão arterial, tá com a pressão arterial lá embaixo. Levanta os pés para a pressão subir. E ela nem estava em si, ela cheia de aparelhos, ela gemendo de dor, ela nem me viu passando no corredor e levando para o quarto. Depois eu fiquei sabendo que ela passou a tarde inteira sem pressão arterial praticamente. Não sei como ela sobreviveu aquela tarde, que ela não tinha pressão, não tinha como, eles não estavam conseguindo fazer a pressão dela subir. Estava 5/4, algo nesse sentido. E aí foi quando eu percebi tudo que estava acontecendo, né? Eu já tinha ouvido no corredor naquela tarde, quando eu fiz um comentário, eu estava preocupada que eu estava na quarta cirurgia no corredor. Um paciente tinha me comentado que ele tinha mais de 40 processos de erro médico. E a gente não, na hora assim, quando aconteceu tudo isso, eu liguei todos os fatos e aí eu perdi realmente o rumo das coisas, eu fiz um escândalo, eu pedi para levarem naquele momento minha mãe para UTI, senão eu chamaria a polícia, chamaria a rede de televisão, eu faria qualquer coisa, mas que eu queria minha mãe na UTI, que ela não tinha condições de estar no quarto daquele estado. E de ter feito, depois eu fiquei sabendo pelos médicos intensivistas que realmente ela tinha, só na UTI ela teria medicações que faria estabilizar aquela dor que ela estava sentindo, elevar a pressão arterial. Então, são medicações diferentes que só podem ser aplicadas numa unidade intensiva. E que no bloco cirúrgico, ali na sala de recuperação, não tinha esse tipo de medicamento. Então, ela já era para estar numa UTI já desde o meio-dia, talvez desde a 1 hora da tarde. É muito complicado. E Cris, é difícil. Desculpa até fazer você relembrar disso, mas como é que foi esse dia da morte dela? Olha, o que eu vou te dizer, né? Eu não sei nem o que te dizer, porque era uma mistura de alívio, porque ela estava já sedada ali. 3 dias antes,
dela falecer, a gente foi chamada pela equipe médica e ela estava com 9 tipos de medicações e já estava muito tempo na UTI, já muitos dias, inchada, os pulmões com muita água, os rins parados, ela estava muito inchada, a infecção generalizada já, e os médicos nos chamaram e disseram que, infelizmente, que se eles fizessem tudo por ela, para reverter todos os quadros, ela ainda não teria uma vida normal. E nós, como assim, doutor? Os exames apontaram que ela já não tinha mais intestino suficiente para viver. Nós temos 2 tipos de intestino no organismo, o intestino delgado e o intestino grosso. E o delgado, ele tinha deixado em torno de mais ou menos 80 centímetros, talvez 1 metro no máximo. E nós precisamos de 3 metros para ter uma vida normal, porque esse intestino é o que absorve tudo dos alimentos, todo o nutriente, toda a energia que tu tira dos alimentos, é essa parte do intestino que dá para o organismo. Então, se ela não tinha esse intestino, ela não ia sobreviver. Com o tempo, ela com alimentação no sangue, ela morreria por inanição. Ela não, 2 meses, 3 meses, talvez, ela viveria. Então, eu acho que já estava uma mistura ali de cansaço dela. Eu acho que... E que, então, tinha uma indicação de tirar as medicações, né, de tratamento e só deixar as de conforto. E dar o tempo, né, que ela precisasse. Como é que você percebia que ela estava? Quando ela conseguia se comunicar, ela reclamava muito, ela não aguentava mais? É que, na verdade, nos últimos dias ela já estava sedada e entubada, né? Ela não tinha comunicação. Mas antes disso, ela não aguentava mais. Ela muitas vezes pedia para a gente, né, rezar para ela descansar. Ela tentou um suicídio no quarto. Foi uma coisa assim, que uma experiência muito ruim, porque ela não tinha força para nada. E naquele dia, como eu passei 70 dias dentro do hospital, chega uma hora que quando o paciente dorme, tu descansa também, né? E aí, quando ela dormiu, o aparelhinho da medicação apitou, e eu sempre levantei ligeiro, apertava o aviso sonoro para ela continuar dormindo, para não acordar ela. E naquele dia eu apertei, e quando eu olhei para ela estava quase morrendo. Ela tirou os travesseiros, ela amarrou o cordão do avental de um lado e do outro, no gogó, e tirou os travesseiros. Ela estava se suicidando. Eu até questionei depois a psicóloga como ela não tinha mais força. Eu segurava a garrafinha da fisioterapia para ela, não tinha força de segurar a garrafinha. Eu disse, como? Foi alguém que entrou aqui, ela disse, não, minha querida. O paciente, quando está com foco no suicídio, quando ele não quer mais viver, ele tira forças de todo lugar. Então, e depois ela me confessou que foi ela, me pediu perdão. Eu disse, mãe, eu nunca mais vou conseguir descansar, preocupada agora contigo. E ela disse para mim que ela não queria mais viver. Então foi muito tempo, muitas semanas com o abdômen aberto. Eu sei que vocês não podem mostrar imagens, mas foi uma coisa assim absurda, a infecção saindo para fora. Então, infelizmente para a gente assim foi uma coisa absurda, é irreal. E Cris, quando foi o momento que você decidiu investigar o que de fato tinha acontecido? Bom, na verdade, eu estava assim, naquele momento eu estava me dedicando para ela, né? Mas eu, em todos os momentos já, quando eu percebi que tinha alguma coisa errada, eu já comecei a cuidar de tudo que eu tinha, porque não é justo. E depois tu começa a conversar com pacientes, tu começa a conversar com pessoas que já trabalharam no hospital e as pessoas começam a dizer isso era a rotina. Pacientes várias vezes pro bloco, porque tem outro caso, o fulano tem um parente assim, começa pessoas a me procurar, começou pessoas a me chamar, né? Os pacientes, eles começaram a saber um dos outros, a gente começou a conversar. Naquele momento, num primeiro momento, Milena, eu quis, logo que minha mãe faleceu, eu quis ir atrás de tudo, mas eu não tinha condições psicológicas, não dava. E aí eu dei um tempinho para mim, uns 30, 60 dias. Depois disso a gente foi atrás de peritos, né?
porque a gente queria ter a certeza que a gente estava fazendo a coisa certa, que a gente não estava julgando, né? No fundo, tinha pontuou pra gente todos os fatos, né? Tudo que tinha ocorrido e que realmente ele teve as todas as chances de reverter o que tinha acontecido e ele não fez. Então, pra gente, aquilo foi tão desesperador, sabe? Uma coisa que tu não aceita isso. Então, eu não quero nada além de justiça. E, Cris, Nada. você ouve que tinha negligência também do hospital? Milena, logo depois que ela foi para UTI, veio para o quarto, que daí eu percebi tudo o que tinha acontecido, eu chamei inclusive a diretora do hospital, né? Isso tudo que eu estou te falando aqui, eu tenho provas, tudo. Eu chamei a diretora do hospital e inclusive na época era uma irmã, não sei hoje, né, como é que tá. Eu disse, irmã, deve estar assim, no meu coração. Eu fui criada numa escola de freiras. O meu irmão, né, quase foi. E foi quando eu chamei ela na rede social, irmã, eu preciso do seu telefone. Eu acho que está acontecendo coisas nela. Foi quando ela me pediu para mim uma reunião, não acontecer isso, né? E foi quando, para minha surpresa, quando eu cheguei na reunião, era só para saber como que eu sabia de outros pacientes. Então tu fica triste, né? Tu vê que eles estavam preocupados de como outros pacientes tinham me achado, como eu estava, né, achando que houve um erro, porque como que eu sabia de tudo isso? Então tu fica chocado, né? Mas outros pacientes também disseram que foram até a diretoria. Há relatos, isso eu não tenho prova, mas há muitos relatos que teve enfermeiras que foram demitidas por causa dele, porque houve revolta por estar vendo as coisas acontecerem, e foram até a direção e foram demitidas por indução dele mesmo. Há muitos relatos disso. Inclusive, no dia que eu fiz um escândalo, que eu disse para ele, ela não estava bem, como eu quero que ela vá para UTI. Quem te falou? Eu quero que tu me diga quem te falou lá da SR que ela não tinha condições de ir para um quarto. Então a preocupação dele era saber quem tinha falado. Mas enfim, isso é uma coisa que a justiça vai esclarecer com certeza. Cris, para você, qual a justiça que cabe nesse caso? Eu acho que boa parte já foi feita, porque o foco, ele é um médico, ele não merece estar atendendo pacientes. Muitas vezes eu conversei com ele foi arrogante, ele não admitiu. Então, eu sempre digo assim, se ele tivesse chego em nós, no primeiro momento que ela começou a ficar ruim, e dissesse, olha, aconteceu, eu cometi, né? Houve uma perfuração, mas nós vamos cuidar de tudo isso com muito cuidado, com muita responsabilidade, com muita ética. A gente não estava falando agora, tendo essa conversa, Milena, mas não, ele negligenciou todas as minhas investidas de mensagem, todos os meus pontos que eu pontuei que ela não estava bem. Então, ele colocou ela no caminho para o óbito. Então, para mim, hoje, ele não atender mais nenhum paciente para sempre, para mim, isso para mim é minha justiça. E eu espero profundamente que não há negligência no julgamento também, porque o CRM, na minha opinião, é muito, muito negligente nisso. Eu estou há um tempo já, a minha denúncia foi em 2022, nós estamos em 2024, agora que vai iniciar o processo ético, mesmo eu colocando tudo lá com provas, tudo. Infelizmente agora teve pessoas que entraram com processo talvez com menos prova, né? Tudo foi arquivado contra ele, então houve vários processos contra ele, tudo foi arquivado. Não chegaram nem em processo ético, só em sindicância. Então tu fica pensando, já poderia ter sido evitado, né? Desde a primeira morte em 2011, 2008, entende? Então é complicado. Para mim a justiça vai ser ele não tocar mais no paciente, ele não merece.
Cris, se você pudesse reencontrar sua mãe novamente, o que você diria para ela de toda essa sua luta? Em primeiro lugar, eu sinceramente, Milena, às vezes em oração, eu peço até perdão para ela por não ter visto antes, né? Que nem eu te disse, o médico que avaliou disse, não, tu não tinha obrigação. Mas talvez se a gente tivesse, né, percebido mais tempo que ele estava sendo negligente, mas a gente confiou demais. Mas não teria muito o que dizer, não. Eu acho que onde ela tá, eu tô com... Trouxe aqui para junto. Mas eu acho que eu tô fazendo o que ela faria por mim também. Eu acho que quando há um erro, quem não errou, né, na vida? Mas a gente paga pelos erros. Então, eu preciso que ele também pague por esse tipo de coisa. Não em dinheiro, porque eu acho que dinheiro é algo que não traz uma vida de volta, mas com justiça. Cris, Enfim. É muito difícil falar de dor. Eu tenho certeza que é essa entrevista em memória da senhora Núbia. Sabe, Milena, eu vou te interromper. No último dia, quando minha mãe faleceu, a gente foi e em pensamento, né, a gente conversou muito com ela. Eu particularmente, eu disse para ela descansar, que o fardo já estava muito grande para ela, né? Eu sabia que ela estava muito cansada. E naquele dia escorreu 5 lágrimas, né, no olho. Eu secava e caía novamente. E até hoje a gente tenta explicação, né, para isso. Conversei com uma médica e ela disse, né, que o paciente nota tudo e sente tudo, mas não consegue se comunicar, né? Então, eu acho que ali a gente conseguiu dizer para ela que ficaria tudo bem, em todos os sentidos, né? Que a gente ia se cuidar e também ia fazer algo que a morte dela não seria em vão. E não foi. Então, a morte da mãe não foi em vão. Isso eu tenho certeza. E essa tua luta é muito importante, essa tua voz e essa busca por justiça, mesmo sendo difícil, é muito importante. Eu te agradeço muito pela entrevista. Tá bom, Vamos continuar. Muito obrigada. E muito obrigada a todos vocês que assistiram a entrevista até o final. Caso você seja uma vítima, denuncie. Caso queira conversar comigo, entre em contato. Tenham todos um bom dia e caso a gente não se ver, boa tarde e boa noite.